Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar a respeito de um lançamento, que foi anunciado alguns dias atrás. Não foi anunciado, começaram a rolar rumores na internet a respeito do suposto lançamento de Stranger Things. E eu vim aqui, para desmentir esses rumores e também para dar minha opinião a respeito de um lançamento como esse. Então, vamos lá! Então pessoal, em primeiro lugar, eu não sei se vocês estão sabendo, mas foi postado no Media Center da Netflix, que eu tenho acesso também. Eles lançam algumas coisas, eles falam a respeito de novidades, você tem acesso a programas de vez em quando que não foram lançados ainda. Então existe um portal ali para mídia e eles revelaram por lá que Stranger Things teria um lançamento mensal. Eu já achei estranho logo de cara, quando a notícia vazou, muitas pessoas começaram a falar a respeito. Eu esperei um pouquinho, para saber se isso era verdade ou não, e acabou sendo desmentido. Stranger Things não vai ter um lançamento mensal, foi somente um erro que eles postaram lá no Media Center, mas aí, muitas pessoas já tinham falado a respeito, muitos sites já tinham postado, muitos canais já tinham falado a respeito desse suposto lançamento mensal, inclusive lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, E eu não tô culpando ninguém, eu não tô culpando nenhum site, nenhum canal, justamente porque tava no Media Center da própria Netflix. A gente não pode confiar no próprio Media Center que eles revelam pra mídia, em quem que a gente vai confiar, Então, foi um erro ali no site, alguém colocou sem querer lançamento mensal por algum motivo e esse lançamento, foi rapidamente corrigido. E agora fica aquela discussão, seria um episódio por mês um lançamento ok, para Stranger Things, ou vocês acham que seria um lançamento péssimo? Eu acredito que para Stranger Things em particular seria terrível, Não seria uma boa estratégia lançar um episódio de Stranger Things por mês. Em primeiro lugar, porque é uma série que está sendo muito aguardada, Já faz muito tempo que os fãs estão esperando a nova temporada de Stranger Things. Então eu não acho que seria legal você deixar as pessoas esperando cerca de um mês para cada um dos episódios. A nova temporada levaria 9 meses para ser lançada ou até mais, Eu não sei exatamente quantos episódios essa nova temporada vai ter, mas eu acredito que são 9. Então eu acho que seria uma estratégia muito travada, Você teria que esperar muito tempo para assistir um novo episódio. E em segundo lugar, é uma série que tem uma narrativa muito linear, Ou seja, um episódio se encaixa muito no episódio seguinte. Não é uma série solta, Como por exemplo, Rick and Morty, foi anunciado basicamente a mesma estratégia, vazaram exatamente os mesmos rumores, porque o próprio Justin Roiland falou que era uma estratégia que eles estavam cogitando fazer, Era um lançamento mensal de Rick and Morty, lançar um episódio por mês, ao invés de lançar um episódio por semana no decorrer de um período pequeno do ano. Obviamente isso ainda não se concretizou nesse mundo do Rick and Morty, eu acredito que isso não vá se concretizar, mas a gente viu mais ou menos os mesmos rumores acontecendo a respeito de Stranger Things. Então, eu não acho que funcionaria com Stranger Things, porque, como eu disse, eles têm uma narrativa muito linear. Você teria que assistir o episódio 1, aí quando você fosse assistir o episódio 2, provavelmente você teria que assistir o episódio 1 e 2, ou você teria que fazer recapitulando ali, no começo do episódio, uma recapitulação de pelo menos 5 minutos para você lembrar as pessoas do que aconteceu um mês antes e assim por diante, Seria muito difícil você entender toda a temporada de uma vez, você entender todas as referências, porque um episódio tem consequências bem grandes no próximo. É muito difícil você fazer um episódio muito solto, que você vai assistir dia 1º de janeiro, depois você vai assistir outro episódio dia 1º de fevereiro, dia 1º de março, e assim por diante. Eu, pelo menos, ficaria completamente perdido, assistindo a série, se eu não, pelo menos, visse uma recapitulação do que aconteceu até aquele momento. Óbvio que eles poderiam fazer isso, mas eu acho que não seria o lançamento ideal para uma série como Stranger Things. Talvez, como eu disse, Rick and Morty, que tem alguns episódios mais soltos. Tem episódios, por exemplo, os 2 últimos episódios da temporada passada, que funcionaram como um episódio duplo, mas aí é só você lançar os 2 episódios juntos quando você for fazer esse lançamento mensal. Eu não acho que seria o ideal, eu prefiro um lançamento semanal, mas com certeza não seria uma péssima ideia fazer o lançamento de Rick and Morty, porque, como eu disse, os episódios são um pouquinho mais soltos, Os episódios geralmente têm um começo, um meio e um fim. Eles têm claramente uma ligação temática, uma ligação narrativa, mas são episódios um pouquinho mais isolados. Então eu acho que essa estratégia não funcionaria com nenhuma série. Eu acho que funcionaria com algumas séries, principalmente as séries chamadas de séries de antologia, Ou seja, séries que têm episódios separados que não se cruzam em momento algum. Séries como, por exemplo, Black Mirror, que Black Mirror, convenhamos, os episódios têm cerca de 1h20, mais ou menos. Black Mirror é praticamente
um filme, né, que está sendo lançado em formato de série, e cada episódio é um episódio completamente desconexo. Obviamente existe uma linearidade entre os episódios, como o episódio final, né, acho que da terceira temporada mostra que todos os episódios estão acontecendo no mesmo mundo, mas são episódios completamente soltos, que praticamente não se cruzam, né, praticamente não comunicam entre si, a não ser em termos temáticos, né? Então você poderia assistir um episódio de Black Mirror hoje, um episódio de Black Mirror daqui a um mês, e a mesma coisa a gente pode falar para qualquer série de antologia, né? Eu, por exemplo, acho que Love, Death and Robots, que tem muitas temáticas parecidas com Black Mirror, poderia também ser lançado nesse formato. Eles poderiam lançar um episódio por mês, ou até mais de um episódio, né? De repente um episódio a cada 15 dias, né? Como Love, Death and Robots são episódios um pouquinho menores. E eu iria um pouquinho mais além, eu colocaria inclusive a série What If dentro dessa categoria, né, a série O que aconteceria se, né, ou E se, do Disney Plus, que é aquela série em desenho animado, né, que mostra as realidades alternativas dentro do universo Marvel. E eu acho que eles poderiam também tratar dessa forma, fazendo o lançamento mensal de cada um dos episódios. De repente eles poderiam fazer um episódio um pouquinho mais extenso, um episódio de 45, 50 minutos, e fazer o lançamento desses episódios de forma mensal, porque aí a gente estaria o ano inteiro assistindo um episódio pensando, essa realidade é interessante, só que você não precisa ver um episódio logo na sequência, você poderia ver um episódio depois de um mês. Eu sei que os fãs com certeza não gostariam, né, de ver uma série espalhada, eu só tô tentando pensar nas possibilidades de uma série que seria beneficiada por um lançamento mensal, ao contrário de um lançamento semanal. O que eu tô querendo dizer é que basicamente qualquer série antológica seria bastante beneficiada por esse formato, enquanto séries que são mais sequenciais ali, né, que tem uma narrativa mais coesa, que um episódio se liga muito no outro, eu não acho que iria funcionar, porque eu sei que as pessoas esquecem o que aconteceu, elas esquecem mesmo sendo um episódio semanal. Muitas vezes eu tô discutindo com alguém o que aconteceu no episódio anterior, aí a pessoa não lembra exatamente o que aconteceu, aí tem que dar aquela relembrada. Eu sei que todo mundo passa por isso, né, quando conversa a respeito de uma série, ou até mesmo a respeito de um filme, então vocês imaginem o que aconteceria se o episódio não fosse semanal, e sim mensal. E agora fica aquela questão, será que eles vão fazer o lançamento semanal desses episódios? Porque Stranger Things sempre foi lançado de uma vez só, né? Eles chegam e jogam a temporada como um todo, você pode sentar e assistir tudo na sequência. Muitas pessoas já estão falando que eles não deveriam fazer o lançamento de uma vez, né, para você maratonar, que eles deveriam aproveitar que é uma das propriedades intelectuais mais importantes da Netflix hoje e deveriam fazer um lançamento semanal, seguindo os moldes que outras empresas, né, como HBO Max, como Disney Plus e até mesmo como Amazon Prime, né, estão fazendo, seguindo esse rumo, porque se você tem uma propriedade muito grande, por que você vai gastar, né, todo o hype ali da série no mesmo dia, se você pode espalhar esse hype no decorrer de vários meses, né? Se são 9 episódios, você pode levar 2 meses e meio praticamente, ou 2 meses de uma semana, para transmitir a temporada como um todo, o que seria muito interessante, né, para um serviço de streaming. Então, se eu fosse da Netflix, eu escolheria um lançamento semanal para Stranger Things. Eu, como fã, prefiro sentar lá e assistir tudo de uma vez. Eu prefiro assistir 6 episódios num dia e os outros 3 no dia seguinte, por exemplo, ou até mesmo maratonar todos os episódios de uma vez, mas eu sei que isso não é a melhor opção para um serviço de streaming, principalmente quando a gente fala a respeito de uma série como Stranger Things. Não é a estratégia correta para todas as séries da Netflix, porque senão seria realmente caótico, né? Se todas as séries fossem lançadas semanalmente, você teria que ter uma agenda ali para ir se organizando, né, para saber qual episódio está sendo lançado. Eu acho que algumas séries bem pontuais, eles poderiam seguir o exemplo da Disney, seguir o exemplo da Warner, seguir o exemplo da Amazon e fazer um lançamento semanal também. Eles próprios já fizeram experiências parecidas, né? Fazendo lançamentos semanais de alguns dos seus conteúdos, alguns reality shows, né? O The Circle, por exemplo, tinha lançamento semanal. Vários dos programas da Netflix já foram lançados nesse formato, então eu acredito que seria benéfico se eles escolhessem algumas dessas grandes propriedades para continuar lançando semanalmente. E aqui só mostrando pra vocês, né, só pra finalizar o vídeo, What's on Netflix, né, que foi o primeiro, pelo menos, que eu consegui identificar, que negou isso, né, ó, Stranger Things Season 4 não vai ser lançada mensalmente, né, apesar dos reports. Então, mesmo que muitas reportagens estejam falando a respeito do lançamento mensal, não vai ser isso que vai acontecer, né, e aqui eles confirmam, né, eles falam um pouquinho mais a respeito. E aqui eles estão falando que pode ser que a série chegue no verão de 2022, né? Tá muito difícil eles confirmarem muita coisa, né? E aqui, como eu disse, é o print, né, do Media Page aqui, ó, Netflix Media Page, Releasing Monthly, né? Então aqui
lançamento mensal. Esse foi o erro que eles postaram, e isso aqui foi uma postagem no Reino Unido, né? Ó, dá pra ver aqui, in the United Kingdom, o lançamento mensal. Então esse foi o erro que eles já corrigiram. Então é isso, pessoal, o lançamento não vai ser mensal, não seria uma boa ideia o lançamento ser mensal, mas algumas séries seriam beneficiadas por esse tipo de lançamento. E como sempre, o mais importante é saber a opinião de vocês a respeito desse assunto. Vocês concordam comigo a respeito do lançamento semanal de Stranger Things, do lançamento mensal de algumas séries antológicas por aí, e do lançamento de uma vez, né, que não faz tanto sentido assim para uma grande série como Stranger Things? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.